se eu te dissesse que o dinheiro que você tem no banco, na verdade, é dívida e ele não tá de verdade ali? Exatamente isso que você ouviu. Todo o dinheiro que você vê ali na sua conta do banco não está de fato na sua conta guardada no banco de forma bonitinha. Na verdade, boa parte de todo o dinheiro que você tem guardado, até mesmo às vezes investido, não está de fato ali. Você tem apenas o registro dentro do seu telefone, mas na realidade aquilo ali é uma dívida que o banco tem com você. Pedro, como assim? O que tu tá falando? Eu tô falando que na verdade o banco tem, pela lei, direito de poder utilizar o seu dinheiro para emprestar ele para outras pessoas e ainda assim lucrar com o uso do seu dinheiro. E isso não é nem a ponta do iceberg, o buraco na verdade é muito mais embaixo. E agora eu vou começar a te explicar como funciona o sistema de crédito de dívida que um dia ainda vai acabar fazendo com que toda a nossa economia possa acabar tendo um colapso que leve para uma crise jamais antes vista na história da humanidade. E no final do vídeo, se duvidar, você ainda vai sair comprando Bitcoin. Para a gente começar a explicar tudo isso do nosso sistema de crédito e dívida, primeiro eu tenho que te fazer uma pergunta. Você sabe o que de fato é dinheiro? Dinheiro é um conceito extremamente antigo que nós nos acostumamos no nosso dia a dia como civilização. Ele já foi inúmeras coisas, bens materiais, sal, ouro, prata. Nós já tivemos literalmente de tudo. Até 50 anos atrás, mais especificamente 1971, apesar de nós termos o dinheiro como nós estamos acostumados, ele tinha um lastro em ouro, ou seja, você poderia trocar ele se quisesse por um punhado equivalente em ouro. Ouro é um metal precioso que tem uma utilidade para nós como seres humanos, além de ser um símbolo de riqueza, de nobreza, como nós estávamos historicamente acostumados, ele ainda assim tem uma certa utilidade no mundo real. Nós podemos utilizar ele para algumas coisas, é um metal nobre, então ele tem serventia. Agora, o dinheiro como nós conhecemos hoje pertence ao sistema fiduciário, ou seja, ele parte da fé que você tem no Estado que emite aquela moeda. O real, ele é apoiado pelo governo brasileiro e pela economia brasileira. O dólar é apoiado pelo governo americano e pela economia americana. E tudo isso parte da fé que você tem nesses governos e nessas economias. Só que isso tem uma grande consequência para nós como seres humanos. Significa que hoje o dinheiro pode ser números em telas, um papel simplesmente qualquer e também o pior de tudo que é, ele não tem mais o apoio concreto em nada físico. Isso aconteceu porque justamente quando ele tinha o lastro em ouro, a principal economia, que era a reserva de todo mundo, que era o dólar, simplesmente começou a passar por uma crise porque todo mundo começou a querer trocar os seus dólares por ouro. E aí em 71 o Nixon aboliu completamente esse sistema. E agora que você conseguiu entender como funciona o sistema fiduciário, você já percebeu que o dinheiro que você tem não é apoiado em nada concreto e físico como era com ouro, você vai começar a ver agora que a cereja no topo do bolo agora são os bancos. Porque se você achava que só o Estado, só o Banco Central podia fabricar dinheiro, você está enganado. O banco acaba fazendo isso com todos os seus clientes, mesmo você que não pega um empréstimo, porque legalmente o banco tem direito a utilizar o dinheiro que você deixou depositado na sua conta para poder fazer transações entre outras partes. Se você tem, por exemplo, R$ 1.000 na sua conta poupança dentro do seu banco ou na sua conta corrente, o banco aqui no Brasil pode utilizar até 80% desse valor para qualquer fins que ele queira. Ele só precisa deixar guardado de fato 20% desse valor, o que faz com que R$ 800 o banco pudesse emprestar para outra pessoa, utilizar na compra de um título público, enfim, ele poderia utilizar para o que ele quisesse realizar nas transações bancárias dele. Ele te paga muitas vezes na conta poupança, por exemplo, uma merrequinha, enquanto isso ele pode emprestar para outra pessoa e cobrar um juros extremamente alto. É assim que funciona
funciona o sistema bancário. E aí, esse dinheiro que ele tirou de você e está emprestando para outra pessoa fica na sua conta em forma de dívida. O valor está ali para você ver, o valor está ali para o banco também ter nos registros deles, mas o dinheiro não está com você e nem às vezes com o próprio banco, mas ele tem a obrigação de te fornecer aquele dinheiro. Se você depois quiser sacar os R$1.000, o banco vai ter que tirar os 800 que estão faltando da sua conta, faltando entre aspas, de outra pessoa, de outro local para repassar para você. E é assim que funciona todo o sistema. A gente tem tudo em formato de dívidas e créditos. Supondo que você pegue um empréstimo de R$10.000, o banco vai creditar R$10.000 na sua conta, mas é um dinheiro que ele simplesmente criou ali para você. Esse dinheiro foi criado via dívida, ele não está sendo apoiado por absolutamente nada. O que faz você começar a entender que boa parte de todo o dinheiro que circula no nosso sistema é, na verdade, dinheiro em forma de dívida. E para ser mais exato, em economias como, por exemplo, Estados Unidos, nós aqui, cerca de mais ou menos 90% de todo o dinheiro que circula acaba sendo em forma de dívida e de crédito. E aí nisso você deve estar se perguntando como esse sistema inteiro é sustentável. E a questão é que ele não é, ele só funciona desde que você consiga correr mais rápido do que a dívida. Isso cria uma pressão de crescimento constante dentro da economia, porque não é só o banco que tem esse sistema. Nós também, pessoas físicas e até empresas e países, acabam utilizando o sistema de dívida para conseguir impulsionar os nossos negócios, as nossas vidas financeiras. Nós pegamos dinheiro emprestado, investimos em coisas que geram mais dinheiro e nós conseguimos obter lucro. Ainda existe a dívida a ser paga, mas nós estamos obtendo lucro com o dinheiro que pegamos da dívida e com esse dinheiro nós conseguimos ir quitando a dívida e ainda assim progredindo economicamente. Mas como eu falei, isso é um jogo de pique e pega. Se a dívida alcançar, você vai acabar podendo quebrar. E esse é o maior perigo do sistema de dívida e crédito que nós temos atualmente. Como existe mais dívida do que dinheiro de fato no mundo, isso faz com que os bancos, por exemplo, sejam uma organização extremamente alavancada, ou seja, ela está abarrotada de dívida para pagar, porque ela deve também às pessoas que têm conta nela, e ela está fabricando tanto dinheiro que faz com que ela esteja numa posição em que, se o número de inadimplentes, se o número de pessoas que não podem pagar as suas dívidas, que não podem quitar as suas dívidas, suba de uma forma muito alta, e aí muitas pessoas queiram tirar dinheiro do banco, ou aconteça alguma crise financeira que o banco precise pagar algumas pessoas e algumas dívidas, e o banco não tem dinheiro porque simplesmente as pessoas não estão quitando suas dívidas, os bancos simplesmente quebram. E é uma coisa muito parecida com o que aconteceu na crise de 2008 nos Estados Unidos. Naquela época, o número de inadimplentes subiu tanto para o quitamento de dívidas no setor imobiliário que os bancos simplesmente começaram a entrar em colapso. Alguns deles chegaram até a falir. A maioria só conseguiu sair dessa crise porque teve a ajuda do governo americano, que teve que simplesmente vir em defesa dos bancos e imprimir dinheiro a rodo, porque é simplesmente a única forma que nós temos de controlar esse sistema de dívida. É jogar mais dinheiro de verdade na economia para fazer com que agora sim as dívidas consigam ser quitadas. Só que isso gera também a inflação, que é outro problema de longo prazo que nós acabamos tendo. Você acaba fazendo com que o preço de simplesmente tudo, todos os produtos, bens e serviços acabem subindo de valor, porque você está jogando mais dinheiro na economia. E como você já aprendeu que no sistema fiduciário a gente não tem o lastro em absolutamente nada, a gente pode ficar simplesmente brincando de fabricar dinheiro para tentar resolver os nossos problemas financeiros. Isso faz com que o poder de compra diminua muito ao longo do tempo. É um dos motivos pelo qual você reclama do preço das coisas hoje e você via que na época do seu pai era extremamente mais barato. E a tendência é isso só piorar a cada ano que passa, justamente por causa desse sistema de crédito e dívida e de inflação que nós acabamos gerando. Não tem mais nada na nossa economia palpável para nós nos apoiarmos como era quando nós pelo menos tínhamos o lastro em ouro. Nós não temos uma forma definitiva de controlar a nossa economia e essa geração de dívida incansável, a não ser que você compre Bitcoin. E é exatamente por isso no início do vídeo que eu brinquei e falei que você provavelmente vai acabar querendo comprar Bitcoin. O Bitcoin é
uma criptomoeda que está completamente fora desse sistema e ele não pode ser fabricado. Você tem um limite máximo de 21 milhões de bitcoins, só vão existir 21 milhões de bitcoins, não tem ninguém para fabricar mais bitcoin que isso, então você não precisa se preocupar com a inflação da moeda, ou seja, o bitcoin na verdade só aumenta o seu poder de compra, ao invés de diminuir, como é o caso das moedas fiduciárias. O bitcoin acaba sendo meio que uma solução para os nossos problemas da inflação e até mesmo desse sistema de dívida e de crédito. Essa foi a proposta pela qual ele nasceu, para combater esse sistema fiduciário e talvez nos dar um olhar de como seria a nossa economia se nós tivéssemos uma moeda que não pudesse ser mais criada de fato. Então, faça um favor a si mesmo e compre um pouco de Bitcoin agora quando você acabar esse vídeo. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Agradeço de coração a atenção de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.